É muito importante a gente, inclusive está nos livros didáticos, obviamente, estão nas pautas educacionais o ensino de história do Brasil, que obviamente é o nosso país tem que ser entendido. Você só sabe o porquê que a gente está aqui se você entender como chegamos aqui. Então a história tem esse movimento de demonstrar para a gente o que aconteceu até hoje. Então acho que o ensino da história é importante para isso. Porque tudo que tem hoje, e até os problemas, são consequências. História nada mais é do que uma cadeia infinita de ação e reação. Entendeu? E aí, voltando só uma crítica, o ensino de história durante muitos anos foi um ensino muito cronológico, naquela linha do tempo, pá, que você meio que estuda história como se fosse fatos isolados no espaço-tempo. Vamos aprender Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e termina em 1945. Aí tu fala, porra, você sabe alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial? Não, você sabe uma data. Agora, o porquê começou? Dá a impressão que o mundo tá suave até 38. Deu 39 e o pessoal... Mentira! Entendeu? Só que não é assim. Então, assim, a história, você tem que entender o contexto sempre anterior ao evento que você tá vendo. Porque o evento é só um ápice de algo que se construiu antes. Então, falar de história do Brasil é falar dos movimentos dos estados nacionais na Europa, a galera brigando, uma classe burguesa chegando, falar desses reis que agora estão centralizando um poder, reis absolutistas que fecharam o poder neles mesmos, saindo dessa ideia do feudalismo antes da Idade Média, que era tudo, né, fragmentado. Agora tu tem um rei que é poderoso, que juntou o território, esse cara quer expandir território, então ele começa a pensar a ideia do comércio, só que ele não consegue fazer o comércio dentro da Europa porque tem as rotas comerciais que estão, enfim, na mão de inimigos. Definido já, né? Tudo Organizado. Organizado. E aí tu vai pagar muito caro nessas rotas, então a galera tenta fazer um movimento de contorno, aí vem as grandes navegações. Caminho das Índias. Exatamente. Aí vem essa tentativa de chegar no mesmo lugar, só que em vez pelo continente, pelo mar. É uma viagem merdíssima, mas... Dá a volta ao mundo. Mas, economicamente... Não é todo mundo que chegava lá, era uma merda chegar lá, mas se chegasse, meu irmão, era dinheiro garantido. Aí são especulações, tá? Não tem como saber exatamente, mas tem algumas especulações muito genéricas que põem aí mais ou menos uma porcentagem só relativa de que os lucros nessas viagens até as Índias, quando você retornava, claro, com a mercadoria intacta, eram lucros de mais de 1000%, 3000%. Caraca. Ou seja, imagina o lucro disso. Então é um investimento que você vai ganhar 3000% de lucro em cima de algo. Então isso, assim, é por isso que a galera dava vida, literalmente, pra aquela porra. Aí, puxando sardinha pro lado da minha tese, que fala sobre pirataria, se você tem um grande volume de pessoas circulando com mercadoria valiosa, vai ter um grande volume de tentativa de roubo. Então vem aí que você tem aquele boom dessa imagem de pirata, que a gente tem essa imagem do pirata da modernidade. Isso aqui a gente tá falando de era moderna, século XV até ali o século XVIII, XIX. Então você tem a era moderna, até a Revolução Francesa, que é onde tá as grandes navegações, é onde o pessoal conquista as Américas, onde tem, né, o Atlântico tá ali, a galera tá de um lado pro outro do Atlântico. Então a América foi encontrada, né? Sim. Foi conquistada, melhor dizendo, né? Foi invadida, foi... roubada, e aí você tem esse trânsito também, aí você tem esse trânsito de mercadorias. E aí, claro, vai ter a galera ali esperando o pato passar, pô. Então aí tu tem os piratas fazendo festa, entendeu? E aí você tem essa predisposição a esses atos legais. E é interessante porque quando você pensa pirata, é um pouco do que eu trabalhei no doutorado, é essa imagem que a gente tem de pirata é uma imagem construída posteriormente. Porque quando a gente pensa pirata, o pirata que Piratas a gente mais do Caribe. associa... Exatamente. Jack Sparrow. Exatamente. É isso. E assim... Bêbado, né? Com Honda. Outra coisa, outro mito também. Cara, exato do Johnny Depp. Exatamente. Tu pensa em pirata, tu... Porra, Johnny Depp, cara. Mas o que vem na minha cabeça seria o do Peter Pan. O Capitão. Não, velho. Johnny Depp. Acho que o Johnny Depp tá mais... Acho que é mais porque mais é minha infância. Entendi. Não, sim, mas então... O Peter Pan, ele é um dos livros responsáveis por essa manipulação estética de estereótipos. Do gancho, da amputação, aquilo tudo. Que são coisas que, historicamente falando,
Não era assim. Então, você, por exemplo, você tem o que você entende como uma imagem de um pirata e tem o que era a imagem de um pirata. Só que vale... se eu puder voltar um pouquinho... Pode voltar. Vale também falar que, por exemplo, a gente tem essa imagem de pirata que é um momento de pirata, que é o pirata moderno, que é o Jack Sparrow e tal, que tá no Atlântico, que tá naquela área, naquele ano, 1500, 1600, 1700. Pum, que é o que a gente chama de Era de Ouro da Pirataria, 1700 ali, 715, 730. O boom da pirataria nesse formato que a gente tem de imaginário. Porém, atividades ilegais no mar, que a gente pode chamar de pirataria, até porque o nome veio antes. Perdão. Você me enche de Coca-Cola, não tem como. Cara, isso já existe, assim, relatos milenares. Então, assim, o pirata que a gente tem na cabeça é mas a atividade de pirataria no mar é muito anterior a isso. Isso é interessante, porque a gente tem como pirata, não sei o quê, o rum, essa porra, tá... Cara, mas você tem relato de faraó lidando com problemas de pirataria no século XIV a.C. O Amenófis IV, que depois se denominou... Ele guarda esses nomes, né? Isso aí cara. Alguns já tá, aí ele já tá, olha só, o cara já tá misturando. Tá misturando Piratas do Caribe com a Múmia. Com múmia. Aí já tá, entendeu? É foda. Já dá pra fazer outro filme. A mistura, né? Com piratas múmias. É uma múmia com perna de pau. Esse é show, mano. Agamenon versus... Agamenon Não. Como é que é o nome que tu falou agora? O Amenófis. Amenófis versus Jack Sparrow. Aí. O Agamenon, só pra contextualizar, ele é um personagem grego que aparece no livro Ilíada, do Homero, na Guerra de Troia. O Agamenon. E depois pode até falar um pouquinho disso. Cara, também, caraca, o cara pra falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Falo também, porque Cavaleiros do Zodíaco é muito bom, pô. Cavaleiros do Zodíaco. Em falar nisso, depois a gente vai entrar nesse papo aí, porque, cultura pop, o cara sabe muito. Chegaremos lá. Então, só pra contextualizar, então, essa ideia de pirata é muito antiga, só resumindo. Então, você tem relatos, narrativas históricas de atividades ilegais, não tinha o nome pirata, mas eram ladrões, saqueadores do mar. Mas não tinha esse negócio do, tipo, o chapéu com nada, zero? Não tem nenhum... Não, tapa-olho. Tapa-olho. É nessa modernidade. Bandana. O tapa-olho, cara, é uma coisa bem curiosa, porque você tem, por exemplo, era muito comum você ter pessoas... Tá rindo ali? Cara, mas isso é legal. Essa imagem... Pô, vira a câmera pra ele. Essa imagem do papagaio, ela é legal porque você associou o papagaio no ombro do pirata por conta da porra dos filmes e da literatura, Ilha do Tesouro, Peter Pan, que são obras de fantasia. Só que não tinha isso, obviamente, o cara não tinha... Só que, ao mesmo tempo que não tinha o papagaio no ombro, tinha. Vou explicar o porquê. Porque quando a galera chegava, por exemplo, os caras chegam no Brasil. Pá. Aí o que a gente pode lucrar com essa porra? Tem um pau-brasil ali, tem uns minérios ali, tem um monte de bicho exótico aqui. Os caras transportavam cargas de animais exóticos para vender na Europa. Então, tinha papagaio em gaiola, tinha um monte de bicho exótico guardado. Então, essa associação com o papagaio é porque alguns navios contrabandeavam animais exóticos, como o papagaio, e levavam para ser vendidos como mercadorias exóticas do novo mundo, do novo continente. Então, você acaba criando essa associação. Não que o cara tinha fete. 3.000% tinha coisa. Porra, dá pra vender um papagaio maneirão. Vai na feira do rolo ali, comprar um periquito. Vai vende na Europa aí. Esse aqui é o brabo. Esse é o brabo. Esse aqui canta o hino do Flamengo, caralho. Então, assim, você tem... Então, assim, essa associação, ela é literária, porque você tem que criar uma imagem né? Um visual, ou a perna de pau. Era muito comum você sofrer computações. Não tinha a medicina que a gente tem hoje, a galera era carniceiro, bicho. Você sofreu uma ferida, infeccionava, amputa essa porra. Era raro ter um cirurgião a bordo, tá? Falando desse momento, Idade Moderna. Era muito raro ter cirurgião a bordo. E geralmente o cara que era o cirurgião era também o barbeiro, era também o cara que era o açougueiro. Era o dentista, né? Era o cozinheiro, era alguém que ligado a alguma outra tarefa, que tinha habilidade com a faca, com bisturi. E o cara se transformava em cirurgião, em médico improvisado. Mas era aquela coisa, você se feriu, amputa e acabou. Só que quando o cara amputa,
Nesse cenário, o cara perde a sua funcionalidade ali. O cara, porra, ele, entendeu? Então ele é deixado depois do porto pá. Então essa ideia de colocar uma prótese funcional, perna de pau, isso é extremo. Cara, colocar um gancho na mão. Isso é assim, não seria prático, entendeu? Não seria viável fazer isso. Então é muito mais ilustrativo como imagem né, tipo de vilania, de poder do que uma coisa real. Você tinha muita amputação. O olho. Pô, o cara perdia olho em batalha, fragmento, alguma coisa assim. Então o tapa-olho era só, na verdade, só para cobrir um buraco que o cara tinha. E assim mesmo, era muito, muito também difícil, porque esse cara geralmente perdia a função dele no barco. Então o maluco era, tipo, aposentado forçadamente. Sai fora, filho, tu não é mais útil. Tem também uma questão, que aí é muito mais também... Tem essas lendas históricas que tem um ou outro falou isso e a galera acaba generalizando. Que um dos possíveis usos do tapa-olho, para aqueles que não tinham nenhum tipo de deficiência, de perda de visão nem nada, era o quê? Para alguns membros da embarcação, principalmente quem ia muito no convés, na parte interna ali, o cara ele usava um tapa-olho o dia inteiro em um olho. E quando ele precisava ir pra de um lado pra ficar acordado do outro, pra ficar vigiando. Quase isso. O cara tapava um olho e ficava o dia inteiro com aquilo. Aí quando ele precisava acessar uma área interna do navio que era muito escura, ele mudava de olho, porque esse olho se acostumou com a visão noturna. Então você consegue enxergar melhor. Isso não é um fato histórico que é comprovado. Isso tem, assim, uma possibilidade. Talvez isso possa ter sido usado. Mas é algo viável. O mais comum era, o cara só tá tapando um buraco que ficou sem o olho. Então o cara tá com uma fenda no olho, o maluco tá com o tapa-olho. Assim como, né, você tem, hoje em dia, se alguém faz uma cirurgia, alguma coisa no olho, vai botar o tapa-olho. Não é nada específico de... Conheço o cara que fez agora, recente. O Diogo Defante. Defante é... Sou fã do Defante, agora dele.